quando surgiu o Alviverde, eu sujo por aqui, né, para mostrar a vergonha do Verdão. Os comentaristas analisaram tudo o que aconteceu no jogo, onde o Palmeiras conseguiu perder sem finalizar no gol do Flamengo, sem causar dificuldades para o goleiro do Flamengo. Uma molezinha para o time do Flamengo. Tava fácil demais, gente. Eu falei durante o jogo, olha, tá fácil demais para o Flamengo. Se ele quiser, se o Flamengo caprichar, ensaca o Palmeiras. Não ensacou porque não caprichou. Teve chance, 3 bolas claras na cara do gol depois de estar 2-0, que eles perderam o gol. Era para ter sido uns 4, 5 ontem. E não foi. Os caras, ontem, na quarta-feira, né? E os caras não conseguiram fazer mais gols, não conseguiram ampliar a vantagem. Gente, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de, assim, aniquilar totalmente o Palmeiras e inviabilizar qualquer esperança de classificação verde. Com o resultado de 2-0, por mais que é praticamente impossível, a gente vai lembrar que o PSG uma vez meteu 4-0 no Barcelona, na França, na Champions League. Se não me engano, era quartas de final. Acho que a temporada 16, 17. E, liderado por Neymar na volta, em Barcelona, o Barcelona conseguiu 6-1 para cima do time do Paris Saint-Germain. Isso que estava 3-0 para eles. E no começo do segundo tempo, Cavani descontou. Aí, pronto, todo mundo pensou, acabou. Só que Neymar pôs a bola debaixo do braço e falou, vamos virar esse jogo. Foi lá e meteu mais 3 gols, né? Ele juntamente ali com Messi, companhia limitada, num jogo com arbitragem bastante polêmica também. E aí o Barcelona conseguiu 6-1 em classificação, com 5 gols de diferença, no tempo normal, hein? Até porque na época existia o tal do gol qualificado, né? Ou seja, 5-1 não daria para o Barcelona, porque o PSG já teria marcado o gol fora de casa, o gol na Espanha. Então eles precisariam de 6 gols e fizeram 6 gols. Depois seria eliminado na fase seguinte, se não me falha a memória. Aquela Champions que foi vencida ali pelo Real Madrid de Cristiano Ronaldo, né? Se não me engano, foi a final contra a Juventus. Foi essa, ou foi do ano seguinte? Foi essa, né? A do ano seguinte foi contra o Liverpool, certo? Gente, a imprensa fala tudo do Verdão. Né, o jogo que aconteceu nessa noite no Maracanã, um pouco mais cedo, o Flamengo venceu por 2-0. A gente estava falando aqui sobre a facilidade que o Flamengo teve hoje, porque essa é a palavra, né? Houve uma facilidade grande, o Flamengo não sofreu praticamente em momento nenhum na partida e o 2-0 acabou ficando barato para o que as duas equipes construíram. Quer um dado que mostra bem o que foi o jogo hoje? 17 finalizações contra 2. 17 finalizações do Flamengo 17? No jogo de hoje. Eu tinha visto 19 a 2, mas... não, 17 a 2, 9 finalizações para fora, uma daquelas foi uma das duas foi a do Aníbal que acabamos de ver, que passou bastante longe. Exatamente. Fato é que o Flamengo fez uma troca, o pessoal está até discutindo se porque joga o Matheus Cunha, não joga o Rossi e tal, à tarde. Se jogasse o Mansur no gol, não faria nenhuma diferença. Porque chutariam de qualquer lugar. Praticamente não apareceu no jogo. Isso foi jeito que atuou a defesa hoje, o sistema defensivo, mas principalmente a defesa, com o Rony, toda a estocada que o Palmeiras ameaçava, é impressionante como o Léo e o Fabrício Bruno tomaram conta tranquilo. O Rony não conseguiu acertar nada. Então, antes de falar Estava muito sozinho, é verdade. Mas não conseguiu acertar nada. Antes de falar das tantas virtudes que o Flamengo teve no jogo, e de fato, para mim, foi a melhor versão do Flamengo desse ano, de um Flamengo que é líder do campeonato, que faz bons jogos, nem sempre jogos brilhantes, mas faz bons jogos, e dentro disso foi o melhor Flamengo do ano. Agora, é raro você ver um jogo em que quase todas as opções do Abel deixam de funcionar no jogo, né? E não conseguiu se ajustar, né? Não, em nenhum momento. O Rios pelo lado direito, que claramente dentro dos encaixes era para dobrar por ali com o Diay na marcação no primeiro tempo, no início do jogo de Ayrton Lucas e Cebolinha, tiveram enorme dificuldade enquanto o Cebolinha esteve em campo. Eu acho que no começo eles até controlaram bem. O Jair estava fazendo até um bom jogo. Ele tirando logo o primeiro lance do jogo. Os primeiros lances todos do Flamengo são criados por aquele setor, com o Ayrton entrando por... Então, só que se você pegar nos lances individuais que o Cebolinha foi pra cima ali do Jair, o Jair ganhou as 3 vezes que o Cebolinha foi pra cima, ganhou. Só que no rebote acontecia alguma coisa e a jogada se desenvolvia. Achei até que o Jair, tava comentando com o Alex ali quando a gente ele fez um começo de jogo bom, mas depois ele foi engolido de uma maneira durante o jogo. Tudo aconteceu ali, né? Tudo aconteceu nesse setor. E parecia ter um plano com a bola, que raras vezes o Palmeiras conseguiu se colocar em organização ofensiva, que era que o Rios ficasse por trás fazendo a cobertura e o Diay se projetasse
como um ponta, né? Liberando o Jair de um lado, o Caio Paulista do outro, fazendo o papel do terceiro homem na saída, que quase sempre o Palmeiras tem, fosse feito pelo Richard Rios. Mas raramente o Palmeiras conseguiu ter uma saída de bola eficiente, foi ruim a saída de bola do Palmeiras, inclusive no papel dois zagueiros, do Gustavo Gomes teve erros grandes de saída de bola. O Naves, que é o jogador... no segundo gol. É curioso que nesse aspecto, quem mais tem acrescentado ao Palmeiras em saída de bola é o Naves, que nem sempre está sendo utilizado, hoje não foi. O menino Vitor é impressionante, a capacidade, ele... apesar do lado direito, é jovem, vai ter dificuldade em alguns momentos, mas a capacidade que ele demonstra, assim, nos enfrentamentos, ele dá a impressão de que vai ser um jogador de altíssimo nível. Tem, né? algo, pode ver que às vezes ele passando na frente do Naves agora, às vezes até o próprio Abel acabou encontrando algo assim. Felipe Anderson, com o papel de acompanhar Varela mais Gerson pela direita, né? Praticamente não participou ofensivamente do jogo. O maior problema, sabe, assim, Mansur, ele não encaixou, porque ele não sabia se ele ficava no Gerson e ele ficava no Varela. Mas para que ele vai ficar no Varela? Eu pensando, enxergando, vendo o jogo, eu falei, poxa vida, ele podia vir no Gerson e deixa o Varela bater no Caio Paulista. Eu acho que ali o Flamengo ele ganhou nesse ponto, o Palmeiras não conseguiu ajustar, porque justamente eles ficavam com um a mais no meio campo, que era Veiga e Rony. Aí do nada vinha o Zé Rafael, tentava vir pegar alguém, mas abriu um buraco, sempre sobrando. O Zé Rafael, pelos encaixes do Palmeiras... O principal alvo dele era o De La Cruz. E aí se estabeleceu uma vantagem enorme também do Flamengo. E aí eu acho que você falou de estratégia, eu acho que do Flamengo, assim, de treinamento, composição de pensar o plano de jogo. Pensar o jogo, de fazer os movimentos e deu tudo certo. Tudo muito mérito do Flamengo. O Flamengo realmente tal, mas o Palmeiras, tipo, não veio pro jogo. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho visto nos últimos jogos do Flamengo que eu acho que é muito mérito do Tite. É o quanto o Flamengo tem sido eficaz ao pressionar a defesa adversária. Então, o Flamengo tem conseguido deixar o adversário muito incomodado quando ele tem a bola. Mas isso tem sido um ponto de oscilação. Ele tem aparecido muito bem em alguns grandes jogos do time, mas nem sempre... Você fez análise desse gol aí? Que virou uma bagunça do Palmeiras seguindo, perseguindo. É o lance que eu separei. Mas você pega o jogo do Flamengo contra o Vitória... O Flamengo passa boa parte do jogo atacando uma defesa posicionada porque ele tem muita dificuldade de retomada. Aí você pega alguns grandes jogos do Flamengo, a goleada com o Vasco, o jogo com o Atlético, que o Flamengo venceu em Belo Horizonte. O Flamengo subiu muito o nível em alguns jogos de grande expectativa, né? Isso parece também traço de times que gostam de grandes ocasiões, né? E hoje ele conseguiu fazer isso que você falou muito bem. Ele retomava muito bem, retomava a bola muito rapidamente e conseguia... Tanto que é um jogo que o Flamengo passou 90 minutos atacando o Palmeiras que não saía de trás e construiu seus 2 gols em retomadas de bola, fosse por erro do Palmeiras ou por pressão do Flamengo, que ele atacava o Palmeiras desorganizado. Impressionante como o Flamengo hoje, ele demonstrou, ele foi melhor com bola, sem bola, saída de bola, roubada de bola, a hora que ele deu a bola pro Palmeiras. Todas as fases do jogo. Todas as fases do jogo. E tinha uma coisa curiosa, assim, quando o Cebolinha se machuca e entra o Luiz Araújo, tinha uma grande dúvida sobre como seria o rendimento do Luiz Araújo do lado esquerdo. Porque ele gosta muito de trazer da ponta para dentro. Cara, ele não é igual do lado esquerdo, porém depois ele embalou, né? Exato, o início dele é difícil, o Flamengo perde um pouco, por alguns minutos do primeiro tempo, uma criação de chances seguidas, como vinha sendo o jogo até ali. E aí se imaginava que ele fosse passar o Luiz Araújo para a direita, ou trazer o Gerson para a esquerda, ou até o Arrascaeta partindo da esquerda, que já fez muitas vezes esse papel com o Gerson ajudando mais por dentro. Mas, de repente, o Luiz Araújo no segundo tempo entra muito no jogo e é muito decisivo. E a certeza que ele não mexeu, isso passou pela minha cabeça por causa de acompanhar o Giai. O Tite, ele tem disso. Ele não ia mexer, porque o restante estava funcionando super bem. E aí, de uma maneira que é o campo que mostra, o fato dele estar com o pé do lado, lógico que ele poderia fazer com o pé direito aqui a bola... Mas é muito mais fácil com o pé dominante. Sim. E a chapada do gol dele, nem se fala. Que se ele recebe no lado direito... Ele ia ter que cortar pra dentro, mesmo que ele tenha que mudar o corpo, né, Felipe, pra chapar lá. A primeira chance do Flamengo no jogo é uma enfiada em profundidade pro Cebolinha. Primeiro lance do jogo. Que ele só não faz o gol
porque ele tenta ajeitar o corpo pro pé direito e dá tempo porque a marcação tá vindo justamente no pé direito dele e existe o bloqueio do defensor do Palmeiras. O gol só não sai porque ele tenta ajeitar o corpo. Mas o Gerson e o De La Cruz, impressionante. Eu ia falar isso. E outra coisa. E o Arrascaeta, a movimentação dele criava muita incerteza. É verdade. O time que marca por encaixe Gerson com algumas tá fazendo talvez para mim a melhor temporada dele desde que ele chegou ao Flamengo. Tá jogando muita bola. E outro jogador que eu queria destacar hoje, Ayrton Lucas, tem crescido absurdamente nos últimos jogos. Hoje ele fez uma partidaça fisicamente impressionante. O entendimento dele tanto para defender quanto para chegar à frente. Embora tenha durado poucos minutos a presença do Cebolinha em campo, o entendimento dele com o Cebolinha é muito bom. A gente olha assim, se você me pergunta, eu acho que é lógico que o Ayrton é um jogador de bom nível, né? Claro. Ele construiu uma boa carreira, mas se você me pergunta assim, quem você acha que tem mais recursos técnicos vendo o jogo como um todo, assim, construção, qualidade de ajuda em armação, o Vinha. Eu acho que o Vinha tem mais, mas no momento o entendimento dele é tão bom que o Tite não viu motivo para mexer. Chama o VAR aí. Vamos ver o meu palpite de ontem aqui no F360. Você falou bem, eu falaria outra frase. Não. Calma, calma. Vamos pro VAR. Eu quero acompanhar o VAR. Então vai lá. Vamos ver. Chama o VAR aí. Chama o VAR. Como o nome já diz, não tem muretagem aqui, tá? Não é permitido empate. Eu já vou começar, vou dar o exemplo aqui. Ordem alfabética? Abel. Então vamos lá. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o meu palpite é Flamengo 2, Palmeiras 0. Que isso, hein? Deitou. Abel, olha só, você está abrindo um precedente perigoso. Eu paro agora, Abel. É um precedente perigoso. Profeta Abel, não. Pai Abel. Saiba a hora de começar a chamar Para no alto. o VAR com palpite, não vai dar bom. Como não vai dar bom? Você não viu? Não vai dar bom. 2-0. Cravei. Toda semana esse quadro aí foi a primeira vez que você botou. Cravei, amigo. Abel, segundo conselho. Para agora, em relação ao palpite. Porque você vai parar por cima. Você vai parar. A última imagem vai ser essa. Aposenta agora. Entendeu? Porque agora para acertar é uma luta. É uma, sei lá, uma por semestre. Você tem razão, exatamente por isso. Como a gente erra muito mais, quando acerta tem que fazer o barulho. Fazer um estardalhaço. Cortou agora. Tá não é verdade? Tô certo ou tô errado? Parabéns, Isabel, você acertou. Eu ainda vivo com o meu palpite. Você é o profeta da bola. Não, Pai Abel. Fala 3-1. Não, eu ainda vivo com o meu... Pai Abel, o profeta da bola. Nós já temos aqui Baby, profeta da Fiel. Eu acertei um. E agora o Pai Abel, profeta da bola. E ninguém jamais vai acertar. Mas e o jogo, hein, Abel? Acertei gol do Luan. Temos Tite e Abel Ferreira? Não é pro jogo, né? Mas isso interessa mais a audiência. Professores Tite e Abel Ferreira. Torcida do Palmeiras antes do jogo, pelo menos a torcida das redes sociais. Sim, e o Green Lion? Já estavam cornetando porque escalou Caio Paulista, porque isso, tem razão, porque né? Flaco Lopes. Mas aí tem razão, Tem razão? né? Segura aí. Mas Caio Paulista não Vamos ouvir os professores e a gente fala já. O que ele fez? Extraordinário, com recursos técnicos individuais, com qualidade, com protagonismo individual, coletivo. O Abel fazendo um extraordinário trabalho. Tanto tempo, é fora dos padrões normais brasileiros fazer com tanto tempo, mexendo e trocando a equipe e ajustando a equipe. Então, o Flamengo mantendo a sua base é importante, trazendo, agregando profissionais. Ele fez um grande jogo, fez 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, 2 extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar no nosso desempenho individual e reparar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. O que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Primeiro, acreditar. Mais que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado.
Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos. Agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Não posso negar, nós estamos pouco fluidos, tem muito a ver com as questões mais individuais, de rendimento individual dos jogadores. Como eu só lembrando. Teve gente que reclamou antes. Muitos palmeirenses já reclamavam antes da bola rolar. Sim. E eu posso também criticar, eu também não concordei com muito da escalação dele, mas ele tinha uma ideia do que tentar fazer. Sim. Acho que ele acabou mexendo demais na estrutura do time. Quando ele troca os 2 laterais. Meia. O Vanderlan vinha sendo o reserva imediato do Piquerez. Você tem o Michael ou o Marcos Rocha para a direita, ele traz o Giai, que não tinha jogado bem contra o Vitória. Vou lembrar que falei aqui ontem, que o Osvaldo fez o gol driblando com facilidade. O Osvaldo, né? Que é um jogador já com Cristiano Osvaldo. 38 anos. Isso. Passou com facilidade pelo Giai no jogo do último sábado. O Caio Paulista é um jogador que no Palmeiras até agora não disse a que veio. Sim. O Vanderlan tem tido melhor desempenho quando joga. Então ele mexe nas 2 laterais, que são fundamentais. Ele muda a estrutura do time quando ele coloca 3 volantes. Então ele já meio que admite ali que ia para o jogo para tentar o contra-ataque. Mas no que ele vai tentar o contra-ataque, aí tem que ser o Rony, não pode ser o Flaco Lopes, sim, que é o jogador de mais arrancada na frente. Só que ele faz algumas opções erradas também. Por exemplo... Só que só tinha ele, né, o Gustavo Gomes não é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje. Não. A melhor zaga do Palmeiras hoje é Vitor Reis e Kaique Naves. Na falta do Murilo. Não está jogando bem. Mas você não começaria com o Gomes num jogo desse? Mesmo o Gomes mal? Então, tem esse peso. E aí, por isso que eu estou falando que é fácil falar de fora, sim, e falar especialmente depois que o Gustavo Gomes erra aquele passe que origina o 2º gol do Flamengo. Mas a gente sabe que os meninos têm jogado mais. Então, talvez esse jogo seja o ponto para ele repensar algumas situações. Daqui para frente, olhar para o time do Palmeiras e procurar encontrar melhores situações. A gente falava muito aqui sobre o Felipe Anderson jogando mais pela direita. Tá jogando aqui no Palmeiras mais pela esquerda. E aí ele traz o Veiga para a direita, onde o Veiga também não rende bem. Ele faz um 3-2-1, que tinha Richard Rios, Aníbal Moreno e Zé Rafael como 3 volantes. Aí tinha à frente deles pela direita o Rafael Veiga, que não é a melhor posição dele, pela esquerda o Felipe Anderson e o Rony na frente. O Palmeiras absolutamente não funcionou. Ele passou o primeiro tempo inteiro sufocado lá atrás, tentando sair em um ou outro contra-ataque, não conseguiu. Aí no segundo tempo, ali por volta de 10 minutos, sofre o primeiro gol, aí ele avança. Ele sai lá de trás e ocupa o campo de ataque. E aí ele erra, entrega o 2º gol do Flamengo. Poderia ter tomado mais gols nessa situação de perder a bola no campo de ataque e dar o contra-ataque para o Flamengo. E ele mostra que não estava preparado para o jogo. Agora, entendo que é um daqueles momentos que o Palmeiras passa. Ano passado ele foi eliminado da Libertadores e conseguiu ali na frente se recuperar e ganhar o Campeonato Brasileiro. É um momento de dificuldade. São 5 derrotas nos últimos 6 jogos, é isso? 4 em 5. 4 em 5, né? 4 derrotas, se você contar Botafogo, Fluminense, Vitória e Flamengo. 4 derrotas e 1 vitória sobre o Cruzeiro. Isso aí. São 3 seguidas, 3 derrotas seguidas. Me lembra aqui a produção, o amigo Leon, nosso editor-chefe, me lembra que 3 derrotas seguidas, a última vez que o Palmeiras teve uma sequência negativa como essa foi em 2021. Então, mas vamos lembrar que o Palmeiras não está contando com o Murilo, que hoje para mim é o seu melhor zagueiro, não está contando com o seu lateral esquerdo titular, o Piquerez, não está contando mas tem uma boa substituição pela esquerda, o Eugênio. Tem uma boa, ontem foi o Caio que não jogou bem. E não tem hoje o principal jogador, o craque do time, que é o Estevão. O Palmeiras tem jogado muito em cima da qualidade do Estevão. Estevão e Murilo é bastante coisa. Mas tem um elenco muito bom também para trabalhar, né? Então, mas Só que ele encontrou o Flamengo no Maracanã. Responsabilidade do Abel. Importante falar isso. O Flamengo ontem não era um jogo qualquer para o Flamengo. Não. É um jogo contra o seu atual maior rival no cenário brasileiro e sul-americano. Jogos por jogadores que estavam fora. Não se esqueça de Cebolinha, que saiu com 20 minutos do primeiro tempo. Estava bem no jogo. Sim. Começou bem a partida. O Flamengo, ele vai reencontrando o seu ritmo.
Ele vai reencontrando, né? Depois de ter perdido para o Fortaleza, ter perdido ponto para o Cuiabá, não foi isso? Jogos em casa contra equipes que ele deveria ter vencido ou imaginava que deveria ter vencido. Voltaram os jogadores da Copa América, outros jogadores que estavam ali fora, e o time cresceu de produção, já tinha dado um sinal no domingo que estava nesse caminho e voltou a jogar um futebol. Vamos lembrar que o último jogo do Flamengo antes da Copa América foi a goleada sobre o Vasco 6-1, onde o Flamengo atropelou o Vasco, que começou a lembrar um pouco aquele time que consegue se concatenar, né? Somar as habilidades dos seus jogadores. O Cebolinha saiu, o time sentiu em algum momento, mas depois se adaptou, se readaptou no jogo e voltar a falar de, dentro desse contexto, jogadores que se destacam como o Gerson. Sim. É impressionante o que o Gerson está jogando. É uma enormidade. Ontem, mais uma vez, foi Pulgar decisivo. fez um grande jogo, vinha sendo criticado, importante para ele. Agora, a questão do lado do Palmeiras, para mim, está muito ligado às escolhas que o Abel fez. Eu entendo que tem essa... Murilo é o principal hoje zagueiro do Palmeiras, ao lado da molecada? Tá fora, mas ele tinha os outros dois para escalar. Tô com o Eugênio. O Gomes não vive o melhor momento para um jogo desse tamanho. Eu entendo da personalidade, do tamanho que ele tem, capitão e tudo mais, mas num jogo como esse... Eu repito a pergunta que o Prates fez para o Eugênio, vou repetir para você. Eu não mexeria, Você não. tiraria o Gustavo Gomes em um jogo desse? Eu não tiraria, mas talvez isso sirva para abrir os olhos dele daqui para frente. Abel, os meninos foram testados num clássico contra o Corinthians no Allianz Parque. E responderam bem. Eles são muito bons. E vem respondendo bem. Mas o Gustavo Gomes já foi testado. Caio Paulista ou Vanderlan? Foi uma escolha dele. Caio Paulista ou Vanderlan. Mike Ogiai ou Marcos Rocha, foi uma escolha dele. Eu concordo com você. A desestruturação do meio de campo, essa ideia de jogar com os 3 volantes, foi uma escolha dele. Não deu certo. Se tem um cara que tem crédito no Palmeiras, é o Abel. De tentar fazer algumas coisas não dar certo e no outro jogo ele conseguir ajeitar e conseguir virar o jogo. O Abel tem crédito para isso, só que o Palmeiras não vem jogando bem coletivamente há algum tempo. E tem um outro fator que chama a atenção. E o Estevão fora... Já tocando a bola pro Prates Esse é uma também. Exato, muito sentido. E no final de semana, o Palmeiras poupou os seus titulares, Sim. entrou com reserva, Exato. quase 100% de time reserva contra o Vitória, e o Flamengo não. E quem parecia cansado ontem era o Palmeiras. Sua análise, por favor, Rafael Prates. Fique à vontade para falar coletivamente, individualmente, de Palmeiras e Flamengo ontem no Maracanã. Não, os companheiros falaram muito bem, concordo com o que foi falado em relação ao baixo nível de jogo do Palmeiras. O Palmeiras terminou o jogo no Maracanã ontem com incríveis 2 chutes a gol, os 2 para fora. Aníbal Moreno chutou para fora. A gol nenhum. O Matheus Cunha, se não tivesse no gol do Flamengo, se tivesse ninguém no gol do Flamengo, nenhum goleiro precisaria participar do jogo. Então, assim, isso mostra que a ideia de marcar, às vezes, no próprio campo, tirar espaço do Flamengo, amarrar o jogo como o Palmeiras me parecia que queria amarrar para ter o contra-ataque, isso se sustentou no primeiro tempo, que o gol do Flamengo não saiu, mas o Palmeiras não teve o contra-ataque, não teve saída para jogar. A bola esticada para o Rony não resolveu o problema. O Rony muitas vezes estava marcado, muitas vezes se atrapalhava com a bola. Muitas vezes zaga do Flamengo muito bem também, muito bem. Então o Flamengo, assim, eu acho que assim, o Abel, quando ele escalou o time que escalou e colocou o time em campo, que a gente viu, né, o Palmeiras faz algumas marcações individuais, o jogador que persegue o adversário quase o campo todo, uma parte do campo. Então, por exemplo, o Giai não está acostumado com esse tipo de marcação. Eu acho que no São Lourenço ele não jogava assim. Né, de sair o ponto esquerdo, ele vai atrás do ponto esquerdo. O ponto esquerdo vai pro meio, ele vai junto. Ele vem pro ponto. Então, assim, ontem ele já teve mais dificuldade para acompanhar. Então, vamos repetir a pergunta. Por que escalou o Giai ontem? Tinha Marcos Rocha e Mike. Eu não sei se ele contou com parte física do jogador, não sei, Abel. Assim, eu acho que a opção ontem era muito clara, de tentar amarrar o Flamengo, de tentar tirar espaço do Flamengo, se defender até no próprio campo, como se defendeu o Palmeiras, mas tinha uma segunda parte. Que era o seguinte, com a bola, por mais que eu tenha uma posse de bola baixa, fico pouco tempo com a bola, eu vou incomodar. O Palmeiras não incomodou o Flamengo. O Palmeiras mal chegou perto da área do Flamengo. Então, acho que essa outra parte aí foi muito mal executada. Não é que o time defendeu-se maravilhosamente bem, mas conseguiu se sustentar em parte do jogo, o Flamengo era melhor. Agora, essa outra parte, o que vai fazer com a bola? Isso o Palmeiras não teve. Eu tenho uma dúvida. Perguntar não ofende, eu vou perguntar. Pergunte. O Dudu não podia ter entrado antes? Ou o Dudu tá de castigo, porque quis ir pro Cruzeiro? Se o Dudu ficou, ele tem que ser usado. Penso eu. Sim, tá no elenco. Tá no elenco. O Dudu entra aos 42 do segundo tempo, quando o jogo já quase acabou. Não ia acontecer nada. Hã? Não ia acontecer nada ali. Ali onde o momento que ele entrou... Não consigo entender. Não sei, você concorda ou discorda? Você pensa igual? Concordo.
Acho que é um jogador que poderia ser utilizado um pouco antes. Principalmente se você tem a estratégia de recuperar e acelerar. Que era uma estratégia clara do... O Palmeiras não consegue chegar perto do gol. Não tá agredindo o adversário. Você tem o Dudu no banco e não usa... Eu, sinceramente, não consigo entender. Agora o Flamengo fez um jogo muito bom mesmo. Em relação o Flamengo conseguiu envolver o Palmeiras durante quase o tempo todo. Quando saiu o Everton Cebolinha aos 20 minutos, o Everton começou bem o jogo em cima do Giai, principalmente. Acho que o Flamengo teve uma queda ali, não pela alteração apenas, mas o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo. Agora, o jogo foi muito controlado pelo Flamengo. O que o Palmeiras conseguia sustentar até então é que não sofreu gol. Porque a dúvida era o seguinte, se o Flamengo faz o gol agora, como o Palmeiras vai reagir? Tanto é que o Flamengo, depois que faz o gol, o Flamengo não vai mais marcar lá na frente. O erro do Gomes é um erro individual do Gomes. Ele tá com a bola, ele nem tá pressionado, ele dá a bola no pé do Pedro e o Palmeiras tá saindo inteiro. O Gustavo Gomes, com o nível de futebol que a gente sabe cometer aquele erro. Foi um erro de passe. Um erro daquele de passe. Ele tá impressionado, não é que ele tá marcado por alguém, ele tá com a bola, dá a bola no pé do Pedro e aí o Flamengo vem, né? Aí a bola, o Flamengo em 3 toques tá na área do Palmeiras. Que você viu no Flamengo? Acho que o Flamengo teve um jogo de... muita movimentação do meio para frente, os jogadores se encontrarem muito, de pressionar o Palmeiras muitas vezes na saída de bola, para encurralar mesmo o Palmeiras. E aí o Flamengo contou com o lado esquerdo, quando tinha Everton e Ayrton Lucas bem. O Luiz Araújo teve um começo, acho que um pouco mais difícil para entrar no jogo, depois que ele entra vai muito bem. O Ayrton Lucas fez um bom jogo. Começa do lado direito e vai para o lado esquerdo, não é isso? Quem? O Luiz Araújo? Mas ele ficou muito tempo do lado esquerdo. Ele já entra na esquerda. Ele entra na esquerda na esquerda. Sai o Cebolinha, ele o Gerson tem liberdade que normalmente joga pelo... É que ontem não tinha o Bruno Henrique, né? Tem razão. Que era o Gerson que caía mais próximo. Quer dizer, às vezes a imprensa acerta nos comentários, às vezes não, né? Mas tem que admitir que muitos falaram, que eu também já estava vendo. Antes do jogo, eu já menti lá 3-0 pro Flamengo. Não tem como, cara. Como é que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo? Não dá, não. Não dá, não. E quando o jogo começou a se desenrolar, no começo, alguns minutos do primeiro tempo, você, de repente, quem sabe até a gente não achou uma bolinha, ou talvez pelo menos empata o jogo aí, mas quando a gente viu ali os 30 minutos do primeiro tempo, você começou a desandar pra pancadaria, o Palmeiras tá apelão. Não dá, não vai ganhar esse jogo, não tem como, não tem possibilidade disso acontecer. Como é que vai ganhar um jogo desse? Olha só, 60% posse de bola para o Flamengo, 40% para o Palmeiras, 19 finalizações do Flamengo, 2 do Palmeiras, 5 finalizações no gol do Flamengo, tá? Olha, eu vou dizer isso aqui de maneira melhor, porque senão vai ficar confuso. O Flamengo finalizou no gol 5 vezes e o Palmeiras 0. 525 passes trocados por jogadores do Flamengo, enquanto o Palmeiras apenas 353, que não é pouco não, estou pensando bem, até que não é pouco, ainda mais para o time que esteve nas cordas. Eu já vi o Palmeiras ganhar jogos com menos passes do que esse aí, tá? Então é surpreendente. Aqui não tem a precisão de passe na estatística que eu estou vendo agora. Porém, foram 80 duelos ganhos pelo Flamengo contra 56 ganhos pelo time do Verdão. Muito pouco aí, muito pouco. Vai ter que jogar uma barbaridade para ganhar do Internacional e depois vai ter que jogar algumas barbaridades para ganhar do Flamengo o suficiente, porque não basta ganhar. Vai ter que ganhar de no mínimo 2 gols de diferença. Será que o Palmeiras consegue não tomar gols do Flamengo, do Allianz Parque? Se não tomar, tem uma chance de ganhar o jogo, mas acho bem complicado. Acho bem complicado. Vai ser aquele jogo maluco, assim, de tipo 4-2, alguma coisa do tipo. Porque vai ser osso duro de roer. Vai ter que melhorar primeiro a pontaria, vão ter que treinar passes, saída de bola, pontaria, jogo em espaço curto. Muita coisa que vai ter que ser treinada para conseguir ganhar o jogo do Flamengo e classificar. Senão vai ser aquele negócio, ganha de 1-0, aí parecer que... Mas 1-0 não basta. 1-0 não basta. A não ser que o time joga uma barbaridade. Jogar demais, o Flamengo ficar nas cordas. E, não deu certo, o goleiro dos caras fechou o gol. Aí, já, os caras voltaram, tentaram e tudo aí, mas não deu. Hoje não deu. Quem sabe no ano que vem. Mas se jogar um futebolzinho meia boca desse que tá jogando aí, antes dessa crise, tá? Porque a crise começou antes. Na minha opinião, tem uma crise velada aí que tá acontecendo desde 2023, que foi abafada pela conquista do Campeonato Brasileiro, isso é bom que se diga. Foi abafada, porque se não tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro, ia ter acabado o ano como fiasco do ano, porque teria ganhado só o Campeonato Paulista e teria sido eliminado de maneira, vou contar as palavras aqui, tá? Dos outros campeonatos, outras competições, das Copas e tal. E no Brasileiro teria amargado derrotas para, Santos, time rebaixado, né? Pelo amor de Deus. Derrota no Allianz Parque para Atlético, derrotas para times aí como Grêmio, times que não estavam no Brastemp exatamente, né? Embora o Grêmio acabou vice-campeão 2 pontos atrás do Palmeiras. O Grêmio do Renato Gaúcho veio da Série B e quase foi campeão, gente.
Deixe seu like, até o próximo vídeo. Avante palestra!